Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então aí dar início a mais uma aula nossa, História. Hoje nós vamos falar sobre a formação da República no Brasil e o controle militar oligárquico. Então, nós estávamos falando na última aula sobre a República Velha. Sabemos que a República Velha no Brasil ela teve dois momentos. A República da Espada, que ela vai de 1889 a 1894. Então, aí nós temos o nosso primeiro presidente civil eleito, em 1894, Prudente Moraes. E ele dá início, então, à chamada República Oligárquica, a segunda fase da República Velha, ou Primeira República, que vai até 1930, tá? Então, como é que funcionava a República Velha, nós vamos estudar hoje. Então, a República Velha, ela era, primeiramente, tinha sua economia baseada em um latifúndio exportador. Latifúndio exportador, é claro, o Brasil, ele era um país agropecuário, dependia muito, principalmente, do café, principal produto econômico do Brasil na época. Em 1905, então, o café vai ter uma grande queda. E isso vai levar os cafeicultores a chamar, né, os principais estados do Brasil, e junto com o presidente da República, para poder determinar algumas estratégias para que esses cafeicultores não sofram os danos financeiros. Então, em 1906, é feito o convênio de Taubaté, na cidade de Taubaté, em São Paulo, assinado pelo presidente Afonso Pena, em que o Brasil compraria o Estado brasileiro compraria o café que não fosse vendido, não fosse comercializado. Só que como é que o Brasil iria comprar esse café se o Brasil não tinha dinheiro? Então, o Brasil teve que pegar dinheiro emprestado. Veja que nós temos aqui um grande problema social, porque era dinheiro que poderia ter sido investido na educação, porque 95% dos brasileiros eram analfabetos nessa época, podia ter sido investido em saúde, porque o Brasil não tinha, né, inclusive nesse período, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, o boom da borracha, né? O principal hospital que o Brasil teve foi durante aí a vinda da Ford aqui para a região da Amazônia, em que eles instalaram um hospital que era o hospital mais top da época, né, assim por dizer. E também não ficou muito tempo, porque a Ford também saiu aqui da Amazônia. Mas, então, esse dinheiro podia ter sido investido em políticas públicas, e não foram, né? Foi utilizado para poder beneficiar meia dúzia, enquanto milhões de pessoas ficavam na miséria aqui no Brasil. Né? Isso não, parece muito com hoje, né? Mas nós estamos falando lá do início da nossa república. Tá? Então, esse cidadão aí do lado é o presidente Afonso Pena, o que assinou esse convênio de Taubaté. Lembrando para vocês, nesse período tinha chamada política do café com leite, que os estados de Minas Gerais e São Paulo, né, São Paulo com café e Minas Gerais, né, o principal produto era o leite, mas também envolvia outros estados poderosos no Brasil, né, como, por exemplo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, né, também entravam nessas decisões, né, que escolhia o presidente do Brasil. Lembrando que também nessa época, o presidente ele dependia muito do apoio dos estados, né, das oligarquias estaduais, dos coronéis, para que ele pudesse governar. Então, ele dependia dessa política dos governadores, que era assim chamado, foi chamado principalmente lá pelo presidente Campos Salles, que eles dependiam desses acordos com essas oligarquias, porque quando o presidente precisava apoiar alguma coisa, ele pedia para os governadores conseguirem os votos dos deputados, seus deputados estaduais, para que fossem aprovadas algumas leis, né, no parlamento brasileiro. Então, as leis, elas são até hoje, né, depois que o Brasil virou uma república, passam pelo parlamento, que é deputado e senador. Tá? Como é que foi, então, a tentativa e a industrialização do Brasil nessa primeira fase? Primeiro, o Brasil ele teve início com uma política lá na República da Espada, quando eram os militares, né, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, a tentativa de industrialização através dos projetos econômicos de Rui Barbosa. Então, o Rui Barbosa, ele abriu crédito para que
que as pessoas pegassem dinheiro e pudessem financiar suas empresas, só que o brasileiro é esperto desde sempre, né? Então, eles abriam apenas no papel essas empresas, pegavam o dinheiro e não pagavam o Brasil. Isso levou o Brasil a uma crise profunda econômica, a inflação, né, dívida externa, e foi chamado de encilhamento, porque encilhamento é quando você prepara o cavalo para a corrida, tá? Então, é uma forma pejorativa, né, de chamar a economia do Brasil dessa época, né? Nesse período também, vejamos, quando nós estamos falando aí de Rui Barbosa, nós estamos falando de 5, 6 anos, ou até menos, do período do fim do período da abolição da escravidão no Brasil. Então, em vez de dar emprego, oportunidade, utilizar aquele dinheiro que eu falei para vocês, né, da compra do café, dos excedentes dos cafeicultores, porque em vez deles plantarem menos, eles plantavam mais, porque eles tinham certeza que o Brasil ia comprar esse café. Então, em vez de usar isso aí para políticas sociais, né, beneficiava somente os ricos, por isso chama, né, oligarca, poder de poucos, né, o significado. Então, em vez de ser dado emprego, né, para os escravos, o Brasil entrou numa política dizendo que o Brasil ele tinha que branquear a sua população, porque dizia que a população negra não ia permitir que o Brasil avançasse economicamente, socialmente, politicamente, né? Então, isso é um preconceito enorme, né? E através disso eles investiram na imigração do Brasil, ou seja, começaram a trazer pessoas da Europa, principalmente da Itália, Portugal, Espanha e do Japão, para poder vir para o Brasil, né? E aí nós temos várias colônias hoje, né? Aqui em toda a região do Brasil, né? Tem as colônias, onde tinha bastante japonês, italiano, português, espanhol, né? Enfim. Só que também, por outro lado, né? O Brasil, apesar de ter tímidos movimentos trabalhistas, né? Com a vinda dos europeus, como lá eles já estavam passando por um processo de industrialização, né, da formação dos sindicatos, também trouxeram, né, aumentaram, né, a questão sindical, né, a questão de você querer mais direitos trabalhistas, né, então isso aí eles também ajudaram nesse ponto. Então o Brasil, ele vai ter uma pequena industrialização de verdade lá na Primeira Guerra Mundial, porque como o Brasil, né, a Primeira Guerra Mundial de 1914 1918, porque como o Brasil, ele dependia de comprar da Europa, e a Europa estava em guerra, então ele teve que investir nas suas próprias indústrias, né? Porque o Brasil, os produtos industrializados que ele tinha, ele comprava da Europa. A Europa estava em guerra, toda quebrada, né? A Alemanha, a Áustria e a Itália contra a Inglaterra, a França, a Rússia, os Estados Unidos, e aí acabaram envolvendo quase todos os países do mundo, inclusive o Brasil, que nós veremos quando chegar no tema da Primeira Guerra Mundial, tá? E aí o Brasil ele vai ter um tímido início aí de industrialização. Como eu falei para vocês, o café era o principal produto, mas a borracha também, produzida aqui na Amazônia, era, né, um produto bastante lucrável, né? Nós tínhamos aqui os coronéis da borracha. Manaus e Belém foram as duas cidades mais beneficiadas, né, com esse boom da borracha aí, que ele começa ali meados do século XIX e vai até 1910, mais ou menos. Que aí eles pegam, o Brasil ele vai passar por um tráfico, né, biológico, aonde vão roubar algumas mudas das seringueiras aqui, vão levar lá para a Malásia, lá na Ásia, né, vão levar para a Ásia e lá vai ser plantado, e por ficar mais perto da Europa e também pelo preço mais barato, eles vão acabar comprando, os europeus vão parar de comprar do Brasil, né? Então o Brasil ele vai começar aí a ter um fim, né, que vai se encerrar mesmo aí com o fim da Primeira Guerra Mundial, depois vai retornar novamente lá no final lá no início da Segunda Guerra Mundial. Mas então, mesmo assim, né, com esse boom da borracha, foi feita uma obra faraônica aqui no estado de Rondônia, né, quem quiser conhecer ainda tem as locomotivas lá em Porto Velho e Guajará-Mirim, que foi a estrada de ferro Madeira Mamoré, foi construída aqui na floresta mais inóspita do mundo, onde morreram muitas pessoas de malária, né, ataque dos indígenas que estavam tendo suas terras invadidas, e animais ferozes também, né, como onça. Então, na estrada de ferro Madeira Mamoré morreu várias pessoas, né, o telégrafo também, que
que Rondon passou por aqui, acabou fundando, né, várias dessas cidades aqui em Rondônia, né, até Porto Velho, tá? Então, aqui nós também tivemos um período, né, com a borracha, um período de prosperidade financeira que vai acabar aí com a plantação lá na Ásia. Só que quem enriqueceu mesmo foram os coronéis da borracha, nem os donos dos barracões, né, que tinha, que era quem vendia, né, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando estivermos falando lá da Segunda Guerra Mundial, tá? Tivemos resistências rurais e resistências urbanas. Algumas resistências rurais são chamadas de resistências messiânicas, porque tinham pessoas ligadas à religião na frente, né, como Canudos, em 1897, e o Contestado, em 1916, tá? Não vou me aprofundar muito, pessoal, porque no máximo 15 minutos que tem para postar no YouTube, tá? Então, mas o movimento de Canudos, ele ocorreu no Nordeste. Eles fizeram como se fosse uma comunidade lá, em que todos plantavam, todos colhiam, todos tinham comida. Isso acabou atraindo trabalhadores das grandes fazendas, os fazendeiros ficaram com raiva, né, os coronéis, e acabou envolvendo o exército, o Brasil, e aí o presidente do Brasil mandou, nessa época, Prudente de Moraes, mandou o exército ir lá e acabar com Canudos, né. Na terceira invasão, matou quase todo mundo. Canudos ainda conseguiu existir, né, nas duas primeiras. Na terceira matou quase todo mundo e assim acabou Canudos. Da mesma forma foi o Contestado. O Faquar, que foi o que construiu a estrada de ferro Madeira Mamoré, ele também está envolvido nessa do Contestado, que é entre o estado atual do Paraná e de Santa Catarina, por isso chama Contestado, em que em troca dele fazer lá a ferrovia, ele ficou com uma área para poder explorar a madeira e era justamente no Contestado, né? E aí o José Maria, junto com o restante do pessoal que morava lá, acabaram se opondo a isso e também foram dizimados pelo Exército Brasileiro. O Cangaço teve como seu principal representante o Lampião, era chamado Hora de Bandido, Hora de Herói. Foi um movimento que teve no Nordeste brasileiro também, tá? E outras tensões que teve principalmente no Ceará entre 1913 e 1914. Então, esses aqui são movimentos do campo, tá? De trabalhadores rurais. Já na parte urbana, nós tivemos aqui a revolta da vacina, em 1904, um processo mais ou menos como nós estamos vendo hoje na Covid, né? Foi feita uma vacina contra a varíola, inclusive pelo Oswaldo Cruz, que é o patrono lá da Fiocruz, né? Que está produzindo hoje a vacina da Oxford contra a Covid aqui no Brasil. O Oswaldo Cruz, eles foram vacinar o pessoal no Rio de Janeiro, a população pobre. A população pobre ficou desconfiada, principalmente pelo autoritarismo do Estado, né, em mandar vacinar, mesmo que eles não quisessem, era para ser vacinado à força. E aí juntou mais alguns grupos, né, jacobinos, que vocês devem ter estudado no 8º ano, né, inspirado em jacobinos, né, das classes trabalhadoras. E aí esse movimentaram, inflamaram também esse movimento e acabou virando uma grande batalha, né, uma grande guerra lá no Rio de Janeiro. A revolta da Chibata, que teve como seu principal líder o João Cândido, esse que está aí do lado, e os militares, os marinheiros, né, levavam chibatadas quando fizesse algo de errado, e eles se movimentaram, pegaram em armas, né, fizeram um grande motim. O presidente do Brasil, o presidente do Brasil na época, ele negociou com eles, né, se eles entregassem a arma seriam perdoados, eles entregaram e, na verdade, foi todo mundo condenado. A greve geral de 17, que foi um movimento trabalhador, né, um movimento sindicalista, contra os baixos salários, né, a falta a falta de direitos trabalhistas, né, também a falta de recursos, né, de proteção nas fábricas, e o movimento tenentista, que nós vamos dar um pouco mais a fundo, quando estivermos falando lá, quando formos estudar, de fato, o fim da República Velha, né, mas foi um movimento que os militares, né, da baixa patente, capitões, tenentes e etc., eles queriam o voto no Brasil que não fosse mais de cabresto, né, queria eleições realmente direitas, né, eleições de verdade, e o fim também do autoritarismo, né, do tratado, do acordo do café com leite, né, enfim, eles queriam um Brasil mais direito e mais próspero, tá? Esse foi o movimento tenentista. Pessoal, vou ficando por aqui, quase 15 minutos, tá bom?
Qualquer dúvida, é só me procurar, certo? Tchau e até a próxima.